Good morning, everybody. Hello, hello. Ok. Pessoal, vamos dar uma olhadinha hoje no passado em inglês, ok? Que tem muita semelhança com as estruturas que a gente viu do presente, tá? Então, o que que a gente pode começar organizando na nossa cabeça para isso funcionar direitinho? A gente pode organizar o seguinte, e eu vou abrir aqui my whiteboard so you can see it, meu quadro branco aqui para vocês conseguirem enxergar. As principais coisas que a gente precisa organizar na nossa cabeça para entender bem essa questão do passado em inglês, ok? Primeiramente, coisas que já vimos, ok? Verb to be, ok? Verb to be, o tal do ser estar, né? O verbo ser, estar em inglês. O verb to be no presente, ele é configurado nessas três conjugações aqui, ok? Sendo que as três significam ser, estar conjugados com o próprio pronome pessoal, como eu sou, I am, você é, you are, ele é, ela é, he is, she is, isto é, it is, vocês são, you are, nós somos, we are, they are, eles, elas são, estão, né? Sempre são, estão, dependendo da pessoa, eu sou, eu estou, você é, você está, e assim por diante. Nós vimos que o verb to be faz todas as formas, entendendo afirmativa, negativa, interrogativa por si mesmo. Afinal, se eu for falar eu sou um professor, pensem aí como é que fica a frase. I'm a teacher, já estou usando a forma contrata, entendo que vocês lembram dessa forma contrata aqui. I'm a teacher. Se eu for fazer a negativa, eu não sou um professor, eu vou só jogar o not, aí eu tenho a forma. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Okay? Se eu for fazer a forma interrogativa, perguntando para alguém, você é um professor? A afirmativa ficaria You are a teacher. Eu estou afirmando aqui. Agora, a interrogativa que a gente faz? A gente inverte o verbo to be, que no caso aqui é o are, pelo pronome pessoal you, e tu tem a forma interrogativa Are you a teacher? Are you a teacher? Não esqueçam da entonação, né, pessoal? A entonação de pergunta tem em inglês. Are you a teacher? Are you a teacher? Ok? Beleza. Então, isso aqui vai funcionar exatamente da mesma forma quando a gente falar do verb to be no passado, que é o quê? As formas agora do to be no passado, verb to be, past, vão ser duas apenas, não três como aqui em cima, tá? Que tinha três no presente, no passado vai ser was, you were. De novo, was, you were. Vou escrever foneticamente para vocês lembrarem. Was, ok? Were, were, something like that. Algo assim, né? Was and were, ok? E essas duas formas você já pode dividir assim na cabeça. Uma forma é para a pessoa do singular, que é uma pessoa só, por exemplo, eu, ele, ela, eu, são essas daí, né? E a outra pessoa, as pessoas do plural. Então, você, vocês, nós, eles, né? Vai ficar eu era, eu estava, I was, he was, she was, it was, right? E as pessoas do plural, eles eram, eles estavam, they were, we were, né? We were. Então, digamos aqui que no lugar de eu sou um professor, eu vou querer dizer eu era um professor. Pensem em como é que fica. I was a teacher. I was a teacher, right? Agora, eu não sou um professor. Se quiserem pausar o vídeo e pensar como é que fica a frase. Pausa o vídeo, pensa como é que fica a frase. Eu não sou um professor. Novamente, o verb to be, verbo ser, estar em inglês, esses dois verbos, duas ações, né? Formam suas afirmações negativas e interrogativas por conta, não precisam de nenhum tipo de auxílio, ok? Então, jogo not ali, vocês vão ter I was not, que tem sua forma contrata, I wasn't a teacher. Eu não era um professor, ok? No plural vai ficar eles não eram professores, they were not, forma contrata, weren't
teachers, que é plural, né? Então não precisa de um professor, a teacher, professores, teachers, ok? Isso aí. E aqui morreu o assunto do verb to be, do verbo ser, estar, presente e passado, tá, pessoal? E depois, o que a gente viu? A gente viu que agora nasce um novo mundo. Então, isso aqui separa em universos, ok? Dois diferentes universos, ok, pessoal? Primeiro universo, universo do verb to be, verbo ser, estar, em que todas as formas são feitas por conta com as estruturas próprias, ok? Nesse segundo mundo, a gente vai falar de todos os outros verbos, todas as outras ações. O que são os verbos, as ações? É to go, ir. Eu estou fazendo uma lista exemplo, né, pessoal? Porque verbos e ações existem infinitos, né? To play, jogar, brincar, tocar, ok? Tocar um instrumento, ok? To dance, dançar. To work, trabalhar, outros que vocês já conhecem aqui, né? To wake up, acordar. To eat, comer. To drink, beber. And so on, so on, so forth. E assim por diante, ok? Alright. Nestes verbos, o que a gente vê quando existem essas ações, esses verbos agora, pessoal? Agora a gente vê que eles não são capazes de fazer algumas formas por conta, tá? A única coisa que eles fazem é afirmação. Então, se vocês querem dizer, por exemplo, eu toco guitarra, vocês vão dizer I play the guitar. I play the guitar, ok? Isso aí, tá? Agora, isso aqui é uma afirmativa, né? Isso aqui é uma afirmativa. Affirmative form. All right, there we go. Se vocês quiserem dizer no presente, a gente tá ainda no presente, eu não toco guitarra, eu não vou conseguir dizer I not play. This is wrong. Não vai dar, tá? O que eu vou ter que acrescentar aqui? O tal do do. O do, que vai ser o agente que vai, o auxiliar, que vai fazer a negativa para vocês, se juntando a palavrinha not. E aí vocês vão ter I don't play. I don't play the guitar. Eu não toco guitarra, ok? That is a negative. É assim que se forma. E se vocês quiserem fazer a negativa, a interrogativa, ou seja, você toca guitarra, vocês vão precisar também do auxiliar. Esse auxiliar na negativa, na interrogativa, ele não vem traduzido, não tem significado, mas ele está lá, ok? Pelo menos gramaticalmente, tá, pessoal? Ele vai dizer assim, ó, do you? Então começa com o auxiliar, do e depois a frase normal. Do you play? Do you play? Do you play the guitar? Ok? Good. Aí vocês vão ter a interrogativa. Isso aqui a gente viu mais ou menos, né, pessoal? Praticamos um pouco já essas ideias, ok? Agora, o que a gente vai querer fazer? A gente quer pegar essa mesmíssima ideia deste universo, do universo com outros verbos, e colocar ela relativa ao passado, tá? E aí, como é que a gente vai colocar essa ideia ao passado? Muito simples. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai usar, em vez do auxiliar do, para formar essas frases na negativa e na interrogativa, a gente vai começar daqui em diante a usar o auxiliar did. E aí eu já vou apagar isso aqui, eu vou botar aqui em cima para ter esse paralelo. Então, o did, vocês vão formar interrogativas e negativas no passado, enquanto do vocês estavam usando para formar interrogativas e negativas no presente. Aqui no presente tem outro auxiliar, lembram? Que é o does. Does. O does vai servir para vocês formarem interrogativas e negativas no presente com as pessoas he, she, it. Tá? Que é a terceira pessoa do singular. Mas se usa exatamente como se usa o do, ok? Então, aqui com o did, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa. Vamos partir de uma frase, né?
Se eu for falar, então, eu tocava guitarra, agora a gente entra num ponto interessante também da aula passada, né? Os verbos no passado, na afirmativa, eles vão sofrer uma pequena mudança. Se eles forem verbos regulares, que é o que a gente está vendo agora, tu pega o teu verbo ali, digamos, to play, tá? Daí tu vai botar ele na frase, então ele vai ser conjugado, tipo, I play seria eu toco, já que a gente tá falando de guitarra, né? I play the guitar, mas eu tocava, vocês vão simplesmente aqui adicionar o ed. E aí vocês vão ter a frase no passado de vocês. I played the guitar, eu tocava a guitarra. Daí tem que contextualizar com alguma coisa, né? I played the guitar. Ok? Então aqui vocês têm a forma afirmativa de vocês com o verbo mais ed. Então vai ficar, né? Played. Um detalhe de pronúncia que a gente viu aula passada também é que o ed ele vai ter formas de ser pronunciado, ao menos três, né? Às vezes o som sai um som de D, às vezes sai um som de T, e às vezes sai um som de ID. Mas como é que a gente simplifica? Porque isso aqui é só conhecendo a língua e com bastante input, escutando, escutando, escutando. Então, simplifiquem a vida de vocês no começo assim. Tentem pronunciar esse ED como se fosse um pequeno espirro no final. Olha só. I played the guitar. I played the guitar. I played the guitar, ok? Eu tocava a guitarra, ok? Daí, lógico, né? Aqui parece que falta alguma coisa. Sei lá, when I was young, quando eu era jovem, só para dar um complemento. Eu tocava guitarra quando eu era jovem. I played the guitar when I was young, ok? Só para ter uma frase mais robusta aí, ok? Ok, joia. Então, temos ali o played com esse som, né? Tentem evitar falar principalmente o E desse ED, que a pronúncia de vocês vai sair muito bem mesmo estando no começo, ok? Depois, com o tempo, vocês vão pegando mais ouvido para isso, ok? E aí, onde é que entra o did? Bom, o did vai entrar como auxiliar da interrogativa e negativa. Então, se eu for falar, eu não tocava guitarra quando eu era jovem, olha aqui que legal. I did not, que assim como do not tem sua forma contrata e fica didn't. So, I didn't. Olha o verbo agora, em vez de played com esse D, o verbo de vocês volta para o normal. Magic, ok? Porque o trabalho do auxiliar é exatamente isso. Auxiliar com quem tu está falando a entender que tu está falando no presente ou no passado, tá? Então, se o auxiliar está em jogo, o verbo de vocês está normal, tanto para interrogativa quanto para negativa. Só na afirmativa que vocês vão botar esse ed para simbolizar que é o passado, senão não tem mais nada na frase, né? Pelo menos à primeira vista que dê para ver que estão falando do passado. O contexto depois ajuda, mas a princípio esse ed que vai dizer que está no passado. Na interrogativa negativa é o did, que vai mostrar que está no passado. Negativa, did not ou I didn't play the guitar when I was young, quando eu era jovem, when I was young, ok? E aí como é que fica a interrogativa? Bom, se espelhem aqui, do you play? Em vez de do you play, como é que vai ficar aqui com como é que vai ficar aqui com did agora? Did you play? Verbo normal de novo, sem o ed, que vai só na afirmativa. Did you play the guitar? Guitar when you were young? Porque a gente viu que isso aqui, quando você era, verbo ser, estar, aqui singular, aqui a pessoa do plural, you were, ok? Did you play the guitar when you were young? Possíveis respostas curtinhas, só para dizer sim ou não. Sim, eu fazia tal coisa. Yes, I did. No, I didn't. Então, sim, eu tocava guitarra. Não, eu não tocava guitarra. Vocês podem usar só essas respostas curtas com o did para indicar passado. Sim, eu fazia. Não, eu não fazia tal coisa, ok? Resumão, essa ideia que eu queria passar na aula de hoje, pessoal. O que eu sugiro para vocês? Tentem fazer algumas frases no passado usando algum verbo regular, tá? Por exemplo, daqui, pessoal, fazer uma lista de verbos regulares rapidinho para vocês.
no passado, né? Que vocês só precisam adicionar o ed aqui para ele ficar regular. Então, são verbos como dance, dançar, bota o ed, ele é regular. Like, gostar, bota o ed, ele fica regular. Aliás, nessas duas, não bota o ed, bota só o d, porque eles já acabam com e, né? Play, que é o que a gente usou, por exemplo, de hoje. Work, trabalhar, regular também. What else? Oh, there's so many. Tem tantos. Talk, falar, conversar, regular, ok? Usem já um desses aqui, pessoal, para vocês fazerem frases, né? Criarem alguma frase no passado, na afirmativa, na negativa e na interrogativa, usando essas ideias que eu passei para vocês, ok? Se tiverem alguma pergunta, if you have any questions, just let me know, me avisem, ok? E eu ajudo vocês, auxilio vocês. Thank you, bye bye, see you next time.